Olá, meus irmãos. Abram comigo a palavra do Senhor no Salmo 36. Salmo de Davi, cujo título diz o seguinte: ao mestre de canto, de Davi, servo do Senhor. E ele diz o seguinte: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Irmãos, esse salmo ele é muito impactante. Ele faz um contraste, né, entre a realidade da presença do pecado no coração do ser humano, quando ele pinta esse quadro, esse retrato assim muito claro, né, e que não é belo, daquilo que está no coração do homem, né? Quando ele diz que há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. E ele segue falando aqui essa inclinação do coração do homem para o mal. Aquilo que a Escritura também fala em outros textos aqui, ou seja, há abundância de textos na Escritura apontando nessa direção. E aquilo que doutrinariamente nós convencionamos a chamar de depravação total. E depravação total, ela significa duas coisas, né? Primeiro, é que existe uma corrupção, uma depravação, né, que no coração humano, decorrente da presença do pecado, e que ela é total numa perspectiva que ela atinge a todas as esferas, né, a todas as áreas da existência humana, todas as áreas do nosso ser, do meu ser, do teu ser. Ou seja, então ela é total nessa perspectiva. O homem está inteiramente, totalmente depravado nessa perspectiva da presença do pecado, da mácula que o pecado trouxe. Mas ela é total também numa perspectiva de quantidade, ou seja, ela atingiu todos os seres humanos. Não há um ser humano, nenhum filho de Adão, que não compartilhe, que não tenha essa mesma experiência de ter um coração corrupto. O único ser humano, o único homem, né, que não compartilhou disso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o único. Todos os demais homens, né, os que descendem de Adão, compartilham dessa realidade. Então ele pinta esse quadro e na sequência ele apresenta então um outro quadro, um quadro da bondade, da misericórdia, da benignidade, da justiça de Deus. E então ele diz que o Senhor, em tal bondade, em tal misericórdia, ele é aquele que preserva, né, que preserva a vida do seu povo, que os filhos dos homens se acolhem, é a sombra das asas do Senhor. E a gente precisa ter isso muito claro no coração, irmãos. A gente não pode se iludir. Não podemos pensar que somos bonzinhos. Não, nós não somos. Não se engane, não é porque você pode ter um padrão
de comportamento moral, né, ético, social, né, que te dão destaque à luz de vários outros homens e mulheres que você conhece, isso não significa que na tua essência você é de fato bom. Não, nós não somos. Fomos criados lá atrás, a humanidade foi criada lá no Jardim do Éden, lá. Sim, ali havia perfeição. E depois que nossos pais pecaram, com a presença do pecado, então, na história humana, aquela perfeição deixou de existir. E então a história da humanidade passou a ser marcada por essa depravação. E a nossa esperança, então, não é que Deus olhe para nós e encontre em nós alguma virtude para nos amar ou para nos acolher. Não. A nossa esperança é que Ele olhe para nós com graça, com misericórdia e nos ame. E nos ame por causa dEle, por alguma coisa nele mesmo, que Ele quer nos amar, não por alguma coisa que Ele vai enxergar em nós, porque Ele não enxergará nada em nós para motivá-lo a nos amar, não. E então o salmista diz algo precioso, que é onde o nosso coração tem que manter o foco. Após ele fazer esse contraste no versículo 9, ele diz: pois em ti está o manancial da vida. Fala, no Senhor está o manancial da vida. A vida só existe no Senhor. O nosso coração, por causa da corrupção, ele vai sempre se inclinar para outros caminhos. Mas a nossa esperança é a bondade do Senhor. E na tua presença tem vida. E ele diz, na tua luz vemos a luz. Ou seja, só podemos enxergá-lo, enxergar o Senhor, se o próprio Senhor nos iluminar. É a luz dele que nos ilumina, é na luz dele que vemos a luz. Só podemos amá-lo se ele primeiramente nos amar. Só podemos encontrá-lo se ele primeiramente vier ao nosso encontro. Só podemos chamá-lo de nosso se ele primeiramente tiver chamado a cada um de nós de meu ou de minha. Fala, tu és meu, tu és minha. E ao vir ao nosso encontro, então, o nosso coração revive, se regenera, porque é isso que ele faz, é isso que a graça faz, é isso que o Espírito Santo faz, quando o Evangelho nos encontra e nos transforma. Você caminhe nessa vida com essas duas consciências, ou com essas duas verdades na tua consciência, né? Com essa verdade de que o teu coração é corrompido. Então não confie em ti mesmo, né? Não se estribe no teu próprio entendimento, como outros textos vão dizer aqui. Confie no Senhor, se deixe guiar por Ele, deixe que a luz do Senhor te guie. E o Senhor já nos deu luz aqui por meio da sua palavra. Então, que essas duas verdades sejam muito fortes e muito presentes no teu coração. A consciência da tua limitação e a consciência da necessidade da graça do Senhor na tua vida. Que você deseje, então, andar debaixo do cuidado do Senhor, se esconder, se abrigar à sombra das asas do Senhor, conforme o salmista diz no versículo 7. Deus te abençoe, te renove as forças, a alegria, a esperança e o desejo de viver para a glória dele, te capacitando a andar humildemente e ao mesmo tempo com o coração cheio de fervor, de alegria e de entusiasmo na presença dele, na presença daquele que é o manancial da vida. Deus te abençoe.